Olá a todas e a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Análise de Conjuntura, aqui com o professor Fabiano Kenji. Nesse vídeo que marca o episódio 11 e também o penúltimo episódio da nossa temporada do primeiro semestre de 2022 e que está sendo gravado nesse dia 11 de junho. E sempre lembrando, que caso vocês gostem desse vídeo, lembre-se de curtir e compartilhar ele para ajudar tanto na divulgação desse vídeo quanto na divulgação do canal. E para o início do nosso episódio de hoje, queria relembrar vocês sobre um caso que aconteceu aqui mesmo no estado do Tocantins, no início do mês de maio. Tá? Você tem lá a feira de tecnologia agropecuária do Tocantins, também conhecida como Agrotins, que nesse ano então que aconteceu sua 22ª edição, ficou marcado a realização de um mega show do cantor Wesley Safadão, que é um mega show na qual estava programado então um pagamento de cerca de 630 mil reais que viria por meio de emendas parlamentares de deputados estaduais do Tocantins, ou seja, um pagamento de 630 mil reais a Wesley Safadão com dinheiro 100% público. E é isso que levou a um questionamento do Ministério Público, que fez o pedido então de cancelamento desse show. Mas no final a Justiça acabou decidindo pela autorização então da realização do show. Então assim que você teve então nessa Agrotins então desse ano, então o mega show do Wesley Safadão, que foi gasto então cerca de 630 mil reais em dinheiro público. E estou lembrando desse caso porque ele é totalmente ligado, totalmente análogo ao que vamos discutir no episódio de hoje. Porque pouco menos de uma semana depois, você teve o escândalo que teve lá, certo? Toda aquela polêmica que teve, entre o cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, e a cantora pop Anitta. Onde a cantora Anitta, em muitos de seus shows, ela faz críticas ao presidente fake news Jair Bolsonaro. Isso puxa uma reação do Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, porque são da safra dos cantores que se dizem sertanejos, mas na verdade são cantores do agronegócio, que foram alçados à fama graças à ajuda do agronegócio. E por isso mesmo eles usam seus shows para fazer propaganda não só de Bolsonaro, como das políticas de Bolsonaro. Certo? E é nisso então que você teve o show do Zé Neto, que ele faz lá uma crítica à cantora Anitta, primeiro puxando um gancho, numa fala da Anitta, de uma tatuagem que ela fez no corpo dela, mas logo em seguida ele faz lá uma acusação contra a cantora Anitta também, falando que ela seria uma cantora corrupta, porque ela estaria desviando uma mata em dinheiro público no bolso dela pela Lei Rouanet. Certo? E é um discurso que é mentiroso por dois pontos. Primeiro, porque a cantora Anitta ela não usa a Lei Rouanet. Isso já é uma coisa que já está comprovada. Mas outro ponto mentiroso no discurso do Zé Neto é nesse posicionamento de falar que qualquer artista dentro da Lei Rouanet seria um artista corrupto que estaria recebendo uma mamata em dinheiro público. É uma acusação que faz de forma automática. E esse é um discurso que sempre vem desses cantores do agronegócio, que é puxando junto com o discurso dos fanáticos da extrema-direita, que também é puxado pelo Bolsonaro, para levantar acusação contra qualquer artista, qualquer cantor que eles considerem como sendo de esquerda, mas que na verdade, em termos práticos, acaba sendo estendido para qualquer artista que faz crítica a Bolsonaro. Certo? E para desmontar um pouco essa mentira, vamos falar um pouco mais de detalhes sobre como funciona a Lei Rouanet. Que a Lei Rouanet então, é uma lei que foi criada no início da década de 90, durante o governo Fernando Collor, e é uma lei que procura fazer um incentivo à cultura para um sistema de incentivo fiscal. E qual que é o esquema de funcionamento da Lei Rouanet? Ela passa primeiro por um processo de seleção dos projetos, certo? Seleciona alguns projetos culturais dentro do Brasil, para ficar dentro do sistema da Lei Rouanet, e depois disso passa na fase de captação de recursos, de fazer então empresas e fundações investirem, certo? Dentro desses projetos. E o chamativo para as empresas fazerem esse financiamento
em troca de incentivos fiscais, onde os valores que eles investem nos projetos culturais então, da Lei Rouanet, eles podem ajudar a abater valores do imposto de renda que eles teriam que pagar para a União. Tá certo? Então, esse que é o sistema de funcionamento da Lei Rouanet. Tá? Da mesma forma como funciona vários incentivos fiscais a outros setores, como incentivo fiscal, por exemplo, a construção de indústrias e automóveis em alguns estados. Tá certo? E na forma como funciona a Lei Rouanet, então você percebe também que a única parte que envolve dinheiro público é na parte do incentivo fiscal, então, entre a empresa e a fundação com a União. Tá? Então, do lado do artista, dentro da Lei Rouanet, não passa na mão dele nada de dinheiro público. Tá? Certo? Então, essa é para desmontar a primeira mentira sobre a Lei Rouanet. Tá? Outra mentira, então, da Lei Rouanet também é essa questão da mamata, porque todas as fases da Lei Rouanet, elas passam por um processo de fiscalização. Tá? Tanto na parte da seleção do projeto, tá? Tanto na parte de captação de recursos até a realização do evento, tá? Que aí você passa por um processo de pareceres e relatório de acompanhamento de execução. Tá? E depois, no final ainda, também tem a fase de prestação de contas, onde você tem que apresentar as notas fiscais de todos os serviços que foram realizados dentro do projeto. Tá certo? Então, o projeto que ele passa por um processo de transparência. Tá? Ele passa por fiscalização em todas as suas etapas. Tá certo? E funcionando dessa forma, então, que a Lei Rouanet, tá, com suas vantagens e seus defeitos, conseguiu fazer investimentos dentro da cultura brasileira. Tá? Tanto ajudando na conservação de museus e bibliotecas pelo Brasil, tá? Como também, né, em alguns projetos de conseguir levar a cultura, né, para as populações em locais mais distantes. Tá? Como, por exemplo, tem essa foto aí da realização do Cine Solar, tá? Na cidade de Edealina, no estado de Goiás. Tá? Que é uma cidade com cerca de 4.000 habitantes, onde você não esperaria de jeito nenhum aparecer uma sala de cinema na cidade. Tá? Mas com os investimentos da Lei Rouanet, tá? Aí então você tem esse projeto do cinema solar, então que faz essas exibições de cinema, tá? a céu aberto com o público da cidade. Tá certo? Então foram algumas vantagens que vieram da Lei Rouanet, tá? Que também tem um retorno de investimento, assim como acontece nos incentivos fiscais na indústria de automóveis também. Tá? Porque no caso da Lei Rouanet, tá? Então já teve a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que chegou no resultado então que a cada real investido pela Lei Rouanet, tá? Na forma desses incentivos fiscais, eles tinham um retorno de mais de R$1, cerca de R$1,59 a economia da cidade. Tá? Então, ou seja, você tem um retorno maior que o dinheiro que foi investido. Tá certo? Então, é assim que funciona a Lei Rouanet. Tá certo? Onde não existiria o projeto cultural, aí passa a ter o projeto cultural que tem esse retorno em dinheiro também do dinheiro que foi investido. Tá certo? E não é o que acontece nos financiamentos que acontecem nesses mega shows dos cantores do agronegócio. Tá? Porque aí você tem o caso, por exemplo, do Zé Neto e Cristiano, que nesse mesmo show que eles fizeram essa crítica à cantora Anitta, tá? E à Lei Rouanet, tá? Foi um show que eles receberam cerca de R$400 mil em dinheiro público vindo da prefeitura da cidade. Tá? Certo? Ou seja, eram eles que estavam recebendo a mamata em dinheiro público. E, ao contrário da Lei Rouanet, sem fiscalização e sem limitação no valor que eles recebem. Tá? Tá certo? E é isso que acabou estourando então um escândalo maior, que foi apurando que isso aí não foi um caso pontual. Tá? Aí foi descoberto que, na verdade, foram várias cidades pelo país que se desperdiçou então milhões de reais em dinheiro público, tá? Para pagamento desses mega shows. Tá? Certo? Onde cerca de 48 cidades pequenas, com cerca de 50 mil habitantes, então gastaram mais de 14,5 milhões de reais, tá? Em contratos, então, desses mega shows com os cantores do agronegócio, tá? Que entra cantores como Gustavo Lima, Zé Neto, Wesley Safadão, que falamos agora no início do vídeo também, tá? O Luan Santana e Leonardo. Tá? Então, todos eles receberam essa quantia de milhões de reais em dinheiro público, tá? Em cidades que até estavam tendo falta de energia elétrica, com falta de saneamento básico,
com falta de asfalto, estava com falta de posto de saúde. Tá? Então é um dinheiro público que é desviado, tá? Por meio dessas negociatas, tá? Porque são dinheiros que na verdade chegam nessas prefeituras por meio das que chama de emendas PIX ou emenda cheque em branco, tá? Que é o tipo de emenda então que vem emendas que vêm então geral de aliados do desgoverno Bolsonaro, tá? Que nessas emendas PIX então que eles jogam na conta das prefeituras, tá? É um tipo de modalidade de emenda também que ela não passa pela fiscalização dos vereadores e da Câmara Municipal da cidade. Então, dinheiro que chega na conta da prefeitura para elas usarem onde bem entender. Tá? E nesse caso, como é um dinheiro que veio por negociata, ao invés desses dinheiros serem usados para o bem da população da cidade, elas são desviadas então para esses mega shows, para o bem dos cantores do agronegócio. Tá? Recebe essa quantia em dinheiro público, tá? E é claro, nesses mega shows eles aproveitam o espaço para fazer toda a propaganda ou do Jair Bolsonaro, ou das políticas, ou do discurso do Jair Bolsonaro, tá? E como casquinha também faz uma propaganda lá para a prefeitura da cidade, tá? Tá certo? Então, para que prefeitos e prefeitas mal intencionadas fiquem ainda mais incentivados então em tirar o dinheiro que era para o bem da população, e ela acaba entrando no bolso então dos cantores do agronegócio, tá? Certo? E é nisso então que acaba estourando esse escândalo, tá? Que leva ao cancelamento de vários desses shows, tá? Programado por esses cantores do agronegócio, tá? E daí que veio um discurso hipócrita que veio, né, numa live lá do cantor Gustavo Lima, do cantor do agronegócio, também cantor especialmente bolsonarista, tá? Que em sua live ele se apresenta lá chorando e se fazendo de vítima, né? Falando que está sendo perseguido, pobre coitado, é honesto, que tem que pagar lá a conta dos trabalhadores do show dele, né? Bom, certo? Que é puras lágrimas de crocodilo, tá? Porque o cantor Gustavo Lima é um dos cantores que foram alçados ao sucesso e à riqueza, então, por meio dessa ligação com o agronegócio e com o bolsonarismo, tá? Certo? Tanto que ele já, com esse dinheirão que ele recebeu, entre eles milhões de reais em dinheiro público, então ele já comprou um helicóptero, tá? E já comprou um iate, né, para ele. Tá? Então não tem nada de pobre coitado nesse discurso dele. Tá? Outra hipocrisia que entra no discurso dele também é com relação aos trabalhadores de seu show. Tá? Porque aí você também tem apurado que essa nova safra de cantores do sertanejo, que na verdade não representa o sertanejo, representa o agronegócio, tá? Também a safra de cantores que está com mais processos trabalhistas. Tá? De queixas e ações, então, vindo de funcionários e músicos desses mega shows, tá? Que fazem a reclamação que estão recebendo menos do que deveria estar recebendo, tá? Certo? Ou seja, então mesmo no pagamento dos mega shows, tá? Esses cantores aproveitam para puxar ainda mais dinheiro dentro dessa mamata de dinheiro público, puxa mais dinheiro para o bolso deles, tá? Já que são mega shows que acontecem sem fiscalização, tá? Certo? Ao contrário da Lei Rouanet. Tá? Então é disso que vem esse método desses cantores de ficar criticando a Lei Rouanet, porque com menos Lei Rouanet, com menos projetos que teria que passar por fiscalização, sobra mais dinheiro para vir para os mega shows da corrupção desses cantores do agronegócio. Então é dentro, né, dessa estratégia bolsonarista então, de, né, privilegiar esses mega shows da corrupção enquanto ele fica sabotando a Lei Rouanet, tá? Você tem essas mudanças, então, dentro da Lei Rouanet, que foram feitas, então, pelo governo Bolsonaro junto a seus aliados no Congresso, tá? Que foram mudanças que procuraram prejudicar totalmente só o lado dos artistas, tá? Porque aí foram mudanças que do lado do incentivo fiscal a empresas e fundações foram só mudanças superficiais, só de maquiagem, tá? Mas que não afetam em nada o lado das empresas e das fundações. Mas do lado do artista, ele diminuiu muito, tá? O valor máximo que o artista pode receber dentro da Lei Rouanet, tá? Que antes era um valor que era da faixa de 35 mil reais, tá? Que é um valor que é muito menor que aquele cachê de centenas de milhares de reais que eram pagos para os cantores do agronegócio, tá? Nos seus mega shows da corrupção, tá? E que em termos práticos, né, do funcionamento da Lei Rouanet, os artistas brasileiros acabam recebendo bem menos que esse teto, tá? Mas com as mudanças que o Bolsonaro fez na Lei Rouanet, tá? Do lado do artista, então esse teto baixou de 35 mil reais para 3.500, tá?
ou seja, pouco mais de 3 salários mínimos. Tá? De novo, que em termos práticos, significa que os artistas brasileiros dentro da Lei Rouanet, eles vão receber bem abaixo desse teto, ou seja, até bem abaixo de 3 salários mínimos. Tá? Então, dentro daquele movimento do Bolsonaro de ódio à cultura e, por tabela, ódio aos artistas brasileiros, principalmente os artistas de fato populares. Tá certo? E é nisso também que vem outras instruções que aparecem na Lei Rouanet por ação direta também de ministros e secretários do desgoverno Bolsonaro. Tá? Porque graças à movimentação dentro do governo Bolsonaro, então, aí entra na lista de financiamento da Lei Rouanet, tá? Um projeto, por exemplo, Pro Armas, tá certo? Que é um livro sobre a história das armas do Brasil, tá? Que é patrocinado pela empresa Taurus, que é a maior empresa de armas do Brasil. Tá certo? Então, é um projeto que tem clara intenção de incentivar, aumentar a posse de armas no Brasil. Tá certo? Então, muito distante do objetivo da cultura, né, de qualquer projeto cultural brasileiro. Tá certo? E nisso, então, né, que você tem então, todos esses ataques sendo feitos à Lei Rouanet, tá, que sim, de fato, tem os seus defeitos, tá, além das suas vantagens. Tá? Porque, embora a Lei Rouanet, como falei antes, eles tenham conseguido fazer investimentos em cidades pequenas ou em periferias, tá, ainda é uma parte muito pequena da Lei Rouanet, tá? Porque uma das desvantagens mesmo que existe na Lei Rouanet, tá? É, de um lado, então, essa questão dos financiamentos serem intermediados por empresas e fundações. Tá? Isso acaba desviando, acaba direcionando esses investimentos para ser grande parte no eixo Rio-São Paulo. Tá certo? Outro questionamento da Lei Rouanet, que é de fato mesmo concreto, tá? É a questão também dessa pergunta se esse incentivo fiscal que está sendo dado às empresas e fundações não seria melhor investido se fosse investimento direto da União nos projetos culturais, passando pelos mesmos processos de fiscalização. Tá? Então essas eram críticas que tinha de fato contra a Lei Rouanet de forma construtiva, vindo de artistas e especialistas da área da cultura. Tá? E não dentro desse desmonte promovido pelo Bolsonaro na base de mentiras e alienações. Tá certo? É nisso então que se procura corrigir nas leis de incentivo à cultura que foram feitas posteriormente. Tá? Que aí você teve a Lei Paulo Gustavo, tá? E a Lei Aldir Blanc, tá? Que infelizmente foram justamente duas leis de incentivo à cultura feitas de forma mais construtiva, mas que foram vetadas pelo Bolsonaro. Tá certo? De novo, nesse ataque à cultura. Tá certo? Onde primeiro ele fez então o veto à Lei Paulo Gustavo, tá? Que é uma lei que foi elaborada para distribuir mais de 3,86 bilhões de reais em dinheiro público para auxílio à classe artística no Brasil que estava passando por dificuldades pela questão da pandemia. Tá? Porque pela questão da pandemia, os artistas brasileiros, principalmente aqueles que vivem mesmo da arte popular junto às comunidades, tá? Eles não tiveram como justamente fazer a arte, que é justamente o seu ganha-pão, tá? Nesse tempo de pandemia. Tá? Então é uma classe que foi tão prejudicada e de forma igual, tá, ao que foi prejudicado, por exemplo, os pequenos agricultores durante essa época da pandemia. Tá? Então também merecia também programas de incentivo. Tá? Mas assim como o Bolsonaro vetou o auxílio aos pequenos agricultores e agricultura familiar, então ele também vetou a Lei Paulo Gustavo. Tá certo? E da mesma forma ele também vetou logo em seguida a nova versão da Lei Aldir Blanc, tá? Que é uma lei que antes ela tinha sido elaborada de forma emergencial para auxiliar os artistas no início da pandemia, tá? No primeiro ano da pandemia, tá? Mas que nessa fase agora ela é uma lei que seria para também ficar de forma mais permanente como incentivo à cultura, tá? Procurando corrigir até algumas distorções que tinha na Lei Rouanet. Tá? Onde, por exemplo, você tem que cerca de 20% então, dos investimentos da Lei Aldir Blanc seria para programas que visassem de fato a democratização do acesso à cultura. Tá? Ou seja, para incentivar produções nas periferias das cidades, nas áreas rurais e também na área dos povos tradicionais. Tá? Ou seja, com o objetivo específico, claro, de fazer a cultura chegar de forma mais ampla, né? Nas regiões mais afastadas do Brasil. Né? Tá certo? E também, de novo, foi sabotado pelo desgoverno Bolsonaro.
tá? De novo, nesse projeto de sabotar a cultura, os investimentos diretos da cultura, tá? Serão todos os investimentos também com fiscalização, tá? Para, em benefício, passar mais dinheiro para os mega shows da corrupção, né? Dos cantores do agronegócio. Né? E aí que voltamos para aquele caso que eu falei no início do vídeo, né? Sobre o caso do mega show do Wesley Safadão dentro da Agrotins aqui no estado do Tocantins. Né? Porque um problema que teve também nessa abordagem do Ministério Público, tá? Para pedir o cancelamento do show, é pela sua abordagem. Foi uma abordagem totalmente errada, porque o procurador passou um argumento de que o dinheiro da cultura seria um desperdício, tá? E o dinheiro seria melhor investido em educação e saúde. Tá? Esse que dava a entender da posição que meio atrapalhada foi feita pelo Ministério Público. Tá certo? Mas, né, que a Justiça acabou decidindo a favor então, da realização do show, porque ele está falando, não, então, porque é dinheiro da cultura. Né? E aí que está a enganação também. Tá? Porque, pelo que a gente ouviu agora, desses vetos, as leis de incentivo à cultura, ou de ajudar a classe artística no Brasil, tá? Então nisso também foi vetado o auxílio que estaria vindo para os artistas do Tocantins, tá? De cerca de mais de 40 milhões de reais. Tá certo? Então, era dinheiro que não chegou à classe artística do Tocantins, que está passando por dificuldades. Tá? De novo, por questão da pandemia. E sem o seu ganha-pão, né, por meio da arte popular, tá? Então muitos artistas estão passando fome, estão passando por dificuldades financeiras. Tá? E nessa fase que está tendo esse dinheirão de 630 mil reais que foi jogado desperdiçado no mega show do Wesley Safadão, que é cantor cheio da grana. Tá? Isso é para deixar claro o erro da abordagem que teve no Ministério Público, que muitas pessoas não podem cair também nesse discurso fácil, tá? De pegar esses casos de corrupção envolvendo cantores do agronegócio e falar que é um problema do setor de cultura, tá? Porque esses mesmos mega shows estão prejudicando também os investimentos também na cultura. Tá? Certo? No caso aí, poderia muito bem ser investido para ajudar a classe artística do Tocantins, que está passando por dificuldades. Tá? Então, para deixar claro para vocês, para não cair nesse discurso fácil e muito enganoso, tá? Que não é cultura contra educação, saúde, saneamento básico e assim por diante. Não. Os mega shows da corrupção, está desperdiçando dinheiro com cantores do agronegócio que estão prejudicando tudo junto, tá? A educação, a saúde, o saneamento básico e também a cultura. Tá? E com isso, então, nós fechamos nosso episódio de hoje. Tá? Aí passando agora, então, um lembrete, né, de que o próximo episódio, que vai marcar o episódio 12, tá? Então vai ser o último episódio da nossa temporada, então, do primeiro semestre de 2022. Tá? Ele deve ser lançado mais ou menos entre sábado e domingo da próxima semana. Tá? E, né, depois disso, então, o programa vai entrar em um breve recesso, tá? Certo? Mas a gente deve estar voltando aí para a segunda temporada então, do ano, tá? Ao longo do mês de outubro. E com isso, então, tá, a gente vai fechando aqui o nosso programa. Tá? Lembrando também que, caso seja interesse de vocês podem ou se inscrever no canal do YouTube de Fabiano Kenji no Ramo, ou curtir e seguir a página de Professor Fabiano Kenji, PT Tocantins, para ter acesso mais rápido aos últimos conteúdos do nosso espaço. Então, até mais a todas e a todos vocês. Nos veremos novamente na semana que vem.